Eu vi, Conde, a entrevista, mas te confesso que eu não fiquei tão seduzido por ela assim. Primeiro, é óbvio que o Fernando Haddad tem uma capacidade intelectual muito diferente de qualquer outro que operou esse Ministério da Economia, pelo menos nos últimos 6, 7 anos, tá? Então, vamos deixar isso muito claro. É muito certo também que o Haddad é muito mais cordato e muito mais capaz de responder, né, de forma civilizada do que os participantes do antigo governo. Agora, me preocupou demais a entrevista do Haddad, porque não houve uma ênfase em geração de emprego, não houve uma ênfase em projeto de reindustrialização do Brasil, não houve uma ênfase nem como explicar efetivamente o que nós vamos fazer a partir daí, né? Me pareceu que o Haddad estava ali defendendo esses primeiros 60 dias de reorganização da economia, em que ele, Haddad, optou por uma percepção mais conservadora de primeiro arrumar a casa, diminuir o déficit, acabar com tudo isso para deixar o mercado um pouco mais calmo, para depois a gente começar esse crescimento. Eu não sei se a ordem desses fatores nos ajuda bastante, eu senti falta disso. Agora, há que sinalizar aqui que, no meu entendimento, a voz do Lula e a voz do Fernando Haddad estão em alguma dissidência uma com a outra. Enquanto o presidente Lula clama desesperadamente por investimentos e clama pela queda dos juros de forma imediata e constante, o Haddad, de alguma maneira, trabalha na perspectiva do tripé macroeconômico, com um superávit fiscal e tudo mais. Então, eu acho que eles estão um pouco diferentes. Parte, né? Tá no script, né? A função do Haddad. Se o Haddad tivesse, por exemplo, no Ministério do Desenvolvimento, ele ia ter outro discurso também, né? É ossos do ofício, ou não? Pois é, eu acho que sim, eu acho que sim. Mas o problema é que a pessoa que está no Ministério do Desenvolvimento, aliás, no Ministério do Planejamento, vamos dizer ali, né, não está tendo um discurso mais voltado para o desenvolvimento, muito pelo contrário. A Tebet consegue ser ainda mais conservadora do ponto de vista das percepções econômicas do que o próprio Haddad, né? Então a gente acaba tendo um presidente, o presidente Lula, querendo que a coisa comece a andar, e a equipe econômica do governo segurando, sendo extremamente conservadora, tentando trazer aí alguma mudança econômica a partir da percepção de risco zero. Quer dizer, nós não vamos nos incomodar com o mercado, nós não vamos ter problema nenhum de disparada inflacionária, nós vamos fazer as coisas de pouquinho em pouquinho para que a economia tenha uma base sólida para crescer. Foi essa a mensagem que o Haddad deixou ali. A questão é que parece que isso não é suficiente, especialmente se você tem um Banco Central hostil, como é o nosso caso. Era preciso, no meu entendimento, Conde, que o Ministério da Economia fosse mais audaz, fosse mais corajoso e tentasse algumas questões, algumas ações mais específicas, fugindo um pouco dessa ortodoxia econômica e entrando em caminhos de um pouco mais, teorias mais recentes a respeito disso, para que nós tivéssemos um resultado mais cedo. Lembra, né, Conde, que nós temos um prazo para isso, né? O capital político do presidente Lula, ele não vai segurar o governo por todo o tempo. É preciso que o governo comece efetivamente a gerar as condições para a sua sustentação. E a economia é essencial nesse aspecto. Então eu acho que nós temos mais ou menos até a metade do ano para começar a ter sinalizações fortes de que a coisa vai mudar. Se isso não acontecer, a pressão vai ser muito grande em cima do governo.